Olá, aqui sou a Eleanor para falar sobre o sangue menstrual, a importância que tem. Uma das coisas muito importantes que a gente que trabalha com os casais é saber fortalecer o princípio feminino, que é o princípio da harmonia, e o princípio da prosperidade, o princípio da preservação, que é masculino, desde sempre, né? Então, uma coisa muito importante é a força do sangue menstrual. Não sei se vocês já leram um livro chamado A Tenda Vermelha, que é uma história dita fictícia, só que não é, que é a tenda onde só as mulheres menstruavam e eram nessa tenda que as mulheres pariam, sem nada, sem dor, apoiadas. Simples, tranquilamente. Mas também eram as decisões mais intuitivas para o bem da tribo. E depois os homens executavam a ação de sair para cá, de sair para lá e tudo, mas elas tinham tido a intuição. Se você olha assim, as tribos indígenas não guerreavam. Não sei se vocês sabem, mas o Cacá Verá Jacupé, ele fala que as tribos indígenas lá no Rio, Tupis, eles faziam uma dança que cada um falava a própria, sem ser alfabetizado, hein, mas falavam só a vogal do seu nome, até que gerava uma música. Quando conseguiam chegar nessa música, aquelas duas tribos que estavam oponentes já estavam em paz. Só. Mas o que é que fundamentava essa força que os franceses ficavam impressionados? Tanto que eles levaram os tupis lá para Reims, na França, e tem lá no museu muita coisa indígena, porque eles não entendiam como os pais das mulheres, quando o francês gostava de uma, ele ia falar com o pai da moça, aí o pai da moça perguntava para ela se ela amava a ele. Se amava, pode ficar casado. Ou seja, a palavra carioca significa francês casado com índio. E aí eles queriam muito pau-brasil. Aí, acordo. Os franceses traziam galinha, que não existia no Brasil, para cá, e os índios levavam pau-brasil para eles. E eles ficavam pensando, meu Deus do céu, o ideal da sociedade é ter fraternidade, igualdade e liberdade. A Revolução Francesa deu errado. Por quê? Primeiro, as mulheres na França usavam seus tampões de menstruação. Isso ninguém fala, nem no livro de história. Aliás, pouco livro de história quanto isso que eu estou falando, que eu aprendi isso com o antropólogo Cacá Verá, que, além de tudo, era índio e recebia essas informações por tradição. Mas, além de tudo, você não pode impor. Isso vinha deles. E por que vinha deles? As mulheres indígenas em todo o mundo, o sangue escorre e vai para a terra. Então, se você faz isso, você tem sua casa. Se você mora sozinha, você vai observar que tudo acaba dando certo. Sabe aquele marceneiro que nunca aparece, que você pede e nunca aparece? Ele vai ser super gentil contigo, vai aparecer na hora, mas você está só botando seu sangue menstrual na planta. Você mora sozinha. Se você tem uma família, você faz isso, a planta vai ficando viçosa, mas não é só isso. Toda a casa acaba funcionando muito bem, muito obrigado. E é muito interessante que as mulheres, quando elas observam, o marido entra, muita raiva, ele passa um pouquinho o pórtico da casa, já está mais calmo. O campo dele está outro. Ele conta a história que estava aborrecendo com outro tom. E a mulher é responsável pela harmonia familiar. Não tem harmonia, é o feminino da mulher. Lógico, também o feminino do homem ajuda, mas
Os dois precisam desenvolver, mas a principal é aquela história, a mulher pode até ajudar financeiramente, mas a responsabilidade principal é do homem de prover. E só para vocês terem uma ideia de quanto isso é real, as mulheres guerrilheiras nunca menstruam. Para e pensa. Quem anda com uma metralhadora, Nicarágua, Guatemala, todos esses lugares, acontecia a mesma coisa. A mulher entrava na força da guerrilha, ela parava de menstruar. Então, porque é exatamente o oposto. Então, é muito importante. Então, quando você está... E aí que está. Mas aí eu estou grávida. Se eu estou grávida, eu não estou menstruando. Se eu não estou menstruando... E é engraçado que a mulher grávida, ela só acaba tendo sangramento se ela tiver medo. Fora isso, não. Então, aí ela está dando esse sangue. Então, vê, por definição biológica, engravidar é dar harmonia a um ser que se desenvolve. Aleitar é dar harmonia a um ser que está crescendo. E com o leite materno, isso não tem... É a outra confirmação, o leite é do sangue. Ele tem a composição de tudo que a criança precisa, se ela se machucou, até beta-endorfina tem, e ela pode ungir, se tiver um ambiente meio esquisito, pode ungir esse chakra, esse e esse, a criança, o bebê, a criança pequenininha, ela não vai ter cólica. Então tem um poder de criar harmonia sempre e deixar a criança protegida de qualquer desarmonia. Então é muito, muito, muito importante saber sobre isso, olhar sobre isso, porque do que eu peguei dos N livros de antropologia, só as antropólogas mulheres é que começaram a ter um olhar sobre os aspectos femininos. Se você pega, por exemplo, eu tenho a coleção inteira do Fraser, não tem nada sobre aleitamento, pode, como se a gente não fosse mamífero. Mas é aquela coisa, com a Rob Davis Floyd e muitas outras, né, Margaret Mead, uma das primeiras, que começaram a olhar sobre a questão da femininidade, esse princípio que é sem palavras, esse princípio que é silêncio, esse princípio que tem uma força espiritual imensa. Esse princípio que tem essa força é exatamente a harmonia. Quase nada, se você pegar na literatura de filosofia, quase nada tem a respeito de harmonia. Mas muito tem a respeito de guerra, instrumento de guerra. Não é isso que fez a civilização. A civilização existe porque o princípio feminino não só gera, como ele mantém a harmonia. E os homens precisam desenvolver esse lado, ânima, como Jung chamava, neles, para que eles também tenham harmonia. E isso faz com que haja a paternidade, desde o útero, um entendimento maravilhoso. Até lá.